gravar, tá? Apenas comunicando à turma. Então, nós vamos começar a gravar a nossa aula para que possamos disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Então, vamos lá, doutores e doutoras, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos, né, para a nossa disciplina de Direito Ambiental da nossa Faculdade Raízes. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar o tópico responsabilidades. Nós vamos tratar da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal por dano ambiental. Então, olha só, turma, quando nós falamos de responsabilidades, né, em especial nas responsabilidades por danos ambientais, cumpre salientar que nós vamos tratar do dano ambiental. E, regra geral, a grosso modo, como nós poderíamos conceituar dano, né? Dano é o prejuízo sofrido por alguém, obviamente, em consequência da violação de um direito. Lembrando que hoje estará tratando da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal por danos ambientais. Então, doutores, de início, o professor vai tratar das responsabilidades de uma forma geral primeiro, né? Depois eu vou adentrar no tópico responsabilidade administrativa por dano ambiental. Então, vamos lá. Olha só, continuando. Pessoal, quando falamos aí de responsabilidade, em especial a responsabilidade por dano ambiental, eu gostaria de adiantar o seguinte, que a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, ela diz o seguinte, ela tratou desse assunto da seguinte forma: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, que é o artigo 14, é o poluidor, lembrando que o poluidor é tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, olha aí, turma, independentemente da existência de culpa, portanto, nós estamos tratando de responsabilidade objetiva. Então, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Obviamente que esses danos, né, quando forem afetados por sua atividade. Então, olha só, quando eu digo poluidor, lembre-se, poluidor, pessoa física ou pessoa jurídica. E lembrando, indenizar e ou reparar. Atenção, doutores, em determinados danos ambientais, muita atenção no que eu vou dizer agora, às vezes não é possível recuperar o dano ambiental. No entanto, a indenização ela é obrigatória. Por isso a lei sempre diz indenizar ou reparar, né? Inclusive lá no artigo 4º, quando falamos de poluidor pagador, artigo 4º, inciso 7º da mesma lei, que é a 6938 de 81, quando tratamos deste assunto, a lei diz é o poluidor obrigado a recuperar e ou indenizar os danos causados. Nos moldes, assim, muito parecido com o que nós acabamos de citar. Então, doutores e doutoras, continuando a nossa explanação. Olha só, quando falamos, né, aí da responsabilidade por danos ambientais, eu não posso deixar de comentar o artigo 225, que inclusive caiu na nossa prova, que eu corrigi semana passada. Eu posso até dividir a tela com os senhores aqui, para que possamos realizar a leitura em conjunto, não tem problema não. Olha aqui, turma. Olha aí o artigo 225. O artigo 225 da Constituição Federal, ele trata da tríplice penalização, que eu comentei muito e estou comentando de novo, né? Então, aqui nós estamos falando de danos ambientais, turma. Olha aí, pessoal, a tríplice penalização. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Turma, pessoas físicas ou jurídicas, caiu na nossa prova, hein? As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Olha aí, olha a tríplice penalização aqui, doutores. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Turma, eu nunca me esqueço, né, de um acadêmico, deixa eu só parar aqui para que eu possa comentar com os senhores. Ele me disse o seguinte: professor, errei no exame da ordem porque eu não visualizei a responsabilidade civil. Eu falei, doutor, olha só, artigo 225, sanções penais, que é a responsabilidade penal por dano ambiental. Por exemplo, artigo 29, né, da legislação penal especial, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ou seja, a Lei 9.605 de 1998. Turma,
ele pode responder, aquele que gerou um dano ambiental, por essa responsabilidade penal, que é sofrer uma pena de detenção, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, né, por matar, caçar, perseguir animal silvestre sem a devida licença ou autorização do artigo 29 da lei que eu estou acabando de comentar, bem como poderá sofrer uma sanção administrativa, que é uma multa, doutores, que inclusive nós vamos comentar a lei dos crimes ambientais agora, tendo início lá no artigo 72. Então, olha só, doutores, e além, atenção, doutores e doutoras, a multa, ela tem início com R$50 e vai até 50 milhões de reais. Tem início com R$50 e vai até 50 milhões de reais. Inclusive, eu vou até abrir a minha lei dos crimes ambientais aqui, que ela está com muitos destaques, vou deixar separado para eu dividir com os senhores aqui, tá bom? Já separei, já vamos voltar. Olha só, doutores e doutoras, olha só. Então, quando eu falo da tríplice penalização, que já caiu no exame da ordem, não tem muito tempo, e caiu na nossa prova. Eu posso sofrer uma sanção penal, todo mundo entendeu bem, né? Nesse caso, eu estou comentando a legislação penal especial, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Então, olha só, doutores, além de responder por essa sanção penal, leia-se uma detenção ou uma reclusão, eu posso também responder de forma administrativa, que é, inclusive, pagar uma multa que tem início com R$50 e vai até 50 milhões de reais. Está lá no artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais. E, além dessa multa, eu posso ser obrigado a reparar o dano, independentemente da obrigação de reparar o dano, que é a responsabilidade civil, tá bom? Nós vamos comentar aqui de forma exaustiva, inclusive. Tá bom, doutores? Vamos comentar muito este assunto. Até agora, espero que esteja tudo tranquilo, né? Vamos continuar. Se houver alguma dúvida, me pergunta. Então, doutores e doutoras, hoje nós vamos trabalhar a responsabilidade administrativa, civil e penal, né? Ambiental, obviamente. Vamos dar início agora com a nossa responsabilidade administrativa por dano ambiental, tá bom? Pessoal, tá tranquilo, né? Se o professor estiver falando muito rápido, chama a minha atenção. Deixa eu aceitar uns colegas aqui que estão querendo chegar agora. Só um instante. Colega Samuel, deixa eu admitir aqui. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo. Então, continuando, doutores, o colega está chegando ainda. Aí, chegou. Pessoal, então, olha só, turma, nós estamos falando da responsabilidade administrativa, vamos falar da civil e da penal. De início, nós já comentamos, né, o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que esse artigo, né, o seu artigo 14, parágrafo 1º, que é a Lei 69.3881, tratou da responsabilidade objetiva. Então, o poluidor que gerar um dano contra o meio ambiente, e obviamente esse dano é em decorrência da sua atividade, ele será obrigado a reparar o dano, independentemente, atenção, turma, independentemente da existência de culpa. Acabei de comentar a responsabilidade objetiva por dano ambiental, tá bom? Pessoal, ainda, quando falamos, né, de responsabilidade administrativa, vamos lá. Doutores, quando comentamos responsabilidade administrativa, eu faço alusão com os senhores, e eu gostaria que os senhores prestassem atenção em um determinado assunto. Eu vou comentar a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Tá certo? Atenção, turma. Eu estou falando de uma legislação penal especial. A Lei dos Crimes Ambientais pode ser cobrada tanto no caderno de direito ambiental, lá no seu concurso, bem como no exame da ordem, como pode ser cobrada lá na parte especial do direito penal. Porque estamos falando de uma legislação penal especial. Lei número 9.605 de 1998. Lei dos Crimes Ambientais, beleza? Olha só, doutores e doutoras, atenção. Nós vamos comentar, além da Lei dos Crimes Ambientais, o decreto que regulamentou essa legislação especial, que é o decreto 6.514 de 2008, tá bom? Professor, do que tratou esse decreto? Principalmente, né, para comentar, já que eu falei que as multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais, o decreto regulamentou essa questão de forma específica, dependendo da conduta, o valor da multa, tá bom? Então, hoje, o professor ele estará comentando com os senhores
a Lei dos Crimes Ambientais e o Decreto 6.514, tá bom? Bom, quando eu falo de responsabilidade administrativa ambiental, eu vou tratar especificamente na Lei dos Crimes Ambientais, do artigo 72 até o artigo 76 dessa lei. E em vários momentos eu quero aqui dividir a tela com os senhores para estar mostrando alguns dispositivos legais, tá bom? Turma, lembrando que, tópico, responsabilidade administrativa ambiental. Lembrando que a administração pública, né, observado o princípio da legalidade, né, da publicidade, observados os princípios da administração pública, em especial os que estão elencados lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, né, lembrando aí do famoso LIMP, a administração pública ela pode estabelecer regras e condutas em relação a certos bens e deve fiscalizar o seu cumprimento. Obviamente, isso vai caracterizar o quê? O nosso poder de polícia administrativa. No nosso caso, doutores, poder de polícia ambiental. Mas, professor, qual é o dispositivo legal que trata ou que vai conceituar o poder de polícia ambiental? É o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Quando falamos de responsabilidade administrativa por dano ambiental, lembrem-se, poder de polícia, no nosso caso, poder de polícia ambiental. Doutores, muita atenção. Me perdoe, já comecei a falar direto do conteúdo, lembrando que no ambiente virtual de aprendizagem, está disponível para a turma, vamos lá, doutores, está disponível para a turma, né, os slides da aula de hoje, o material didático da aula de hoje, a atividade pré-aula síncrona, que eu não atribuí nota, eu quero que os senhores efetuem uma leitura, né, uma síntese da aula de hoje, bem como a atividade pós-aula síncrona. Sobre a atividade pós-aula síncrona, eu falei, no caso prático, sobre responsabilidade administrativa e civil. Então, não precisa resolver hoje. Pode deixar para resolver na próxima aula ou posteriormente. Lembrando que a atividade é pós-aula, lembrando que o prazo dos senhores foi estendido. Inclusive, turma, vou falar, eu comentei na aula passada, vou comentar de novo, está ficando gravado. As atividades foram prorrogadas até o dia 30. Então, as atividades do primeiro ciclo, doutores e doutoras, foram prorrogadas até o dia 30 deste mês. Quem fez a prova e deixou de fazer alguma atividade pré ou pós-aula síncrona, pode entrar no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E pode resolver, tá bom? Turma, voltando aqui para os nossos ensinamentos. Lembrando que este professor, né, ele vai comentar dos artigos 70 até o artigo 76 da lei. Lá no artigo 70 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, aparece aí, o legislador ele nos ensinou o conceito da infração administrativa, que é o seguinte: considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, olha só, os critérios para esse conceito de infração administrativa foi bem amplo, né? E o conceito da infração administrativa está lá no artigo 70. Eu posso, sem nenhum problema, dividir a tela e comentar o artigo 70 com os senhores. Eu acho que seria salutar, seria interessante. Vamos lá, deixa eu localizar aqui. Olha só, doutores, vamos para o artigo 70 aqui da lei. Pessoal, nós estamos falando de responsabilidade administrativa, não estamos? Eu não acabei de comentar, inclusive, sobre as infrações, o conceito de infração administrativa. Turma, eu vou comentar muito esse artigo com os senhores. Olha aqui este artigo 5º, pessoal. Deixa eu aumentar a tela para ficar melhor para os senhores visualizarem. Olha o artigo 6º, perdão. Olha o que diz o artigo 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Olha aqui, doutores. Olha o que diz o legislador. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Turma, disse ainda o nosso legislador, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental.
a situação econômica do infrator no caso de multa. Pessoal, olha só. Eu vou voltar à tela, desculpa, porque quando eu coloco, somente quando for fundamental que eu vou dividir a tela. Quando o professor começa a dividir a tela, vocês perceberam que fica mais lento, né? Turma, se houver alguma dúvida, por favor, me pergunte, tá? Estou falando de matéria recorrente em concurso público, responsabilidade administrativa por dano ambiental. Então, vamos lá. Somente quando for extremamente necessário que eu vou dividir a tela. Eu vou comentar com os senhores aqui alguns artigos da nossa lei. Agora, passo a comentar, turma, o artigo 70 da lei, tá bom? Artigo 70. Olha só. Olha o que diz o artigo 70. O artigo 70, lá na sua parte inicial, ele vai apresentar o conceito de infração administrativa, que eu acabei de comentar. Turma, atenção, quando falamos de responsabilidade administrativa por dano ambiental, nós precisamos entender que quem é a autoridade competente para lavrar o auto de infração? Primeira pergunta. Turma, a autoridade competente para lavrar o auto da infração ambiental, tá certo? Acompanhe o meu raciocínio. Instaurar o processo administrativo são os funcionários de órgãos integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Bom, eles são designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias de portos do Ministério da Marinha. Professor, quem são esses funcionários, então, que são competentes para lavrar o auto de infração? O senhor, inclusive, comentou que tem isso com R$50 vai até 50 milhões, bem como, né, para instaurar esse processo administrativo. São os funcionários de órgãos integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, sim. Quem são esses funcionários? Já comentamos, né, capitania de portos, né, acabamos de comentar, né, doutor? Estou falando do artigo 70, parágrafo 1º, tá? Que são os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha, bem como são as autoridades, ou leia-se, são os funcionários que compõem os órgãos integrantes do SISNAMA, que são designados para atividades de fiscalização. Estes, sim, podem lavrar a auto de infração e instaurar procedimento para apuração. Professor, dá exemplo. Secretaria Municipal do Meio Ambiente compõe o SISNAMA, porém, a Secretaria Municipal precisa ter todo um corpo técnico devidamente preparado, tá? Para fiscalizar e licenciar, obviamente, tem que ter a sua estrutura devidamente montada, mas nós vamos comentar isso depois, quando eu falo do licenciamento ambiental. Bom, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fiscal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pode? Pode. IBAMA, obviamente, né, doutores? ICMBio também, tá certo, doutores? Tranquilos? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa explanação. Continuando, doutores. Lembrando que eu estou na parte inicial, eu estou comentando o artigo 70. Então, eu comentei o que é infração administrativa ambiental e quem pode, né, lavrar o auto de infração, bem como instaurar o processo administrativo. São os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, IBAMA, ICMBio, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá bom? Turma, lembrando que qualquer pessoa, quando ela toma conhecimento de infração ambiental, ela pode, obviamente, dirigir a representação às autoridades, né, que nós acabamos de comentar. Obviamente, para efeito do exercício do seu poder de polícia, né? E lembrando que, a partir do momento que tomou conhecimento, o servidor público ele é obrigado a apurar essa infração ambiental. E a autoridade ambiental que tiver conhecimento dessa infração que eu acabei de comentar e não promover, porque é obrigado a promover a sua apuração imediata. E, obviamente, essa apuração será por meio de processo administrativo próprio, inclusive, doutores, sob pena de corresponsabilidade, no caso de não promover a apuração dessa infração, né? E, obviamente, já que eu estou falando de responsabilidade administrativa, doutores, para quem chegou há pouco tempo, estou comentando o artigo 70 da lei, as infrações ambientais, elas serão apuradas em processo administrativo próprio, né? E, obviamente, né, doutores, faz-se necessário assegurar o direito da ampla defesa e do contraditório, observadas as disposições dessa lei, claro. Atenção, eu vou dizer para os senhores, contraditório e ampla defesa vai ser deixado de lado? De jeito nenhum, né, doutores? Regra geral, claro, obviamente, faz-se necessário sempre, né, doutores, observarmos o contraditório e a ampla defesa.
Doutores, continuando. Olha só, pessoal, acabei de comentar o artigo 70. Eu quero comentar o artigo 71 e eu vou tentar dividir a tela com os senhores. Isso eu faço questão, porque ele é um artigo que é relevante para os nossos estudos. Então, olha só, o artigo 71, pessoal, ele trata do processo administrativo para apuração da infração ambiental. Vamos lá, deixa eu tentar dividir a tela com os senhores para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá, um instante. Olha aí, doutores, artigo 71. Acompanhe comigo. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos, inclusive o professor selecionou aí, vocês estão vendo, né? 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração. Turma, olha aí, cuidado em concurso. Contados da data da ciência da autuação. Beleza? 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contado da sua lavratura. Olha aí, doutores, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Eu não falei, estamos tratando de responsabilidade administrativa, faz-se necessário observar, né, os princípios da administração pública, obviamente, né? Claro. Portanto, olha só essa questão. Agora eu comento porque o ambiente está ficando pesado. Deixa eu só terminar de mostrar os incisos e volto para comentar. Olha o inciso terceiro. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior e 5 dias para o pagamento da multa, contados da data do recebimento da notificação. Agora eu passo a comentar o artigo. Deixa eu retirar aqui. Volta aqui para a tela, doutores. Olha só, porque o ambiente, vocês perceberam quando eu tento, né, dividir a tela, o ambiente fica um pouco pesado, né? Questão de conexão, mas tudo bem. Turma, comentando aqui novamente o artigo 71. Acompanhe aqui com o professor, pessoal. Olha só, doutores, quando nós falamos aí desse artigo 71, obviamente, doutores, eu preciso tecer alguns comentários específicos. Vamos lá. O processo administrativo para apuração de infração ambiental. Estamos falando de prazos, legislação penal especial, lei dos crimes ambientais, responsabilidade administrativa por dano ambiental. Portanto, esses prazos não sofreram alteração nenhuma, principalmente com relação à contagem de prazo, tá? Estamos falando de contagem do processo administrativo para apuração da infração, diferente do novo CPC, né, doutores? Continuando, outra observação. Pessoal, a partir do momento que eu me deparar enquanto servidor público com infração administrativa ou com cometimento, né, de uma degradação ambiental, e a partir do momento que eu lavrar enquanto servidor público, né, fiscal estadual do meio ambiente, uma infração no importe de R$500 mil, tem início aí, né, a contagem de prazo para o processo administrativo para a apuração dessa infração ambiental. E a lei diz que nós precisamos observar os prazos máximos lá no seu artigo 71. Quais sejam? 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação, né, contados da data da ciência, viu, doutores? 30 dias para o órgão competente julgar o auto de infração. E esses 30 dias começam a contar a partir do momento da sua lavratura, a partir do momento que o auto foi confeccionado, apresentado ou não defesa ou impugnação. Por que, doutores, o legislador disse apresentado ou não defesa ou impugnação? Pelo seguinte fato: se o auto possuir inconsistências, nulidades, rasuras, fundamentação equivocada, né, endereçamento equivocado. Turma, se esse auto possuir nulidades, apresentada ou não a defesa ambiental, quem aplicou, o órgão que aplicou essa autuação, ele, que é o responsável, deverá julgá-la 30 dias, dentro de um prazo de 30 dias, apresentada ou não a defesa. Mas, professor, por quê? Doutores, princípio da legalidade, né? O legislador foi inteligente nesse ponto, do meu ponto de vista. Então, um excelente comentário, um excelente elogio. Por quê? Apresentado ou não a defesa, 30 dias contados a lavratura do auto de infração, o órgão que aplicou essa infração ambiental, né, ele será obrigado a julgá-lo, tá bom? E olha só, doutores, depois, né, eu tenho 20 dias para recorrer dessa decisão à instância superior, né? Essa instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que é o SISNAMA,
ou a diretoria de portos do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo da ocupação, obviamente. E se não der certo, eu tenho 5 dias para pagar a multa, contados da data da lavratura ou contados da data do recebimento da notificação. Então, o artigo 71, eu recomendo que os senhores memorizem os prazos. Então, processo administrativo, turma, para apuração da infração ambiental, ele deve observar os seguintes prazos máximos: 20, 30, 25. Olha aqui a minha mão. 20, 30, 25. 20 dias para o infrator oferecer defesa. 30 dias para o órgão competente julgar. 20 dias para recorrer da decisão condenatória. E 5 dias para pagar, se não der certo, obviamente. Entenderam? Então, vamos lá de novo. 20, 30, 25. Tá bom? 20 dias para apresentar defesa, 30 dias para o órgão julgar, 20 dias para recorrer e 5 dias para pagar. Tá bom? Tranquilos? Pessoal, estamos tratando aí, né? Colega, seja bem-vinda, da responsabilidade administrativa. Lembrando que, quando a nossa aula, essa reunião terminar, doutores e doutoras, basta você clicar lá no grupo de estudos da turma, que é por meio do aplicativo WhatsApp. Assim que terminar a nossa aula aqui, os senhores poderão clicar para que possamos continuar. Hoje nós vamos tratar de responsabilidade administrativa. Estamos tratando de responsabilidade administrativa por dano ambiental. Para quem chegou agora, ou para o fito de revisarmos, já comentei o artigo 70 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. Já comentei o artigo 71 e agora eu faço uma observação, doutores. Já que estamos falando de processo para apuração da infração ambiental, eu faço alusão, tá, à súmula número 467 do STJ. Anota aí, súmula 467 do STJ. O que diz essa súmula? Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Então, vai prescrever em 5 anos, contados do término do processo administrativo, hein, doutores? A pretensão da administração pública de promover a execução. Doutores, não se enganem. Normalmente, a multa em decorrência de danos ambientais, por infração administrativa, ela é alta, tá? Tem início aí com R$50 e vai até 50 milhões, de acordo com o artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais. Ainda, doutores, como estamos falando, né, de processo administrativo para apuração, eu faço alusão aí ao decreto, atenção, turma, vou falar de forma pausada, decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Estou comentando a Lei dos Crimes Ambientais, vou tratar do artigo 72 até o artigo 76. Doutores, atenção! O decreto 6.514 regulamentou essa parte da lei que trata das infrações administrativas, bem como, inclusive, tratou de valores dessas multas. Turma, agora eu comento o artigo 21 do decreto número 6.514. Porque, olha só, doutores, algum aluno quer se manifestar? Algum aluno quer se manifestar? Se sim, pode chamar a atenção, manda por meio do chat, tá? Caso contrário, vamos dar seguimento. Turma, olha só, continuando aí. Artigo 21, como eu disse anteriormente. Olha o que diz o artigo 21, doutores e doutoras. Prescreve em 5 anos a ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Tá bom, doutores? Tranquilos? Sossegados? Então, vai prescrever também em 5 anos. A súmula 467 fala da pretensão para execução, né? Eu estou falando dos prazos prescricionais que estão inseridos aí no decreto 6.514. O artigo 21 nos ensina que prescreve em 5 anos a ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente
ou continuada do dia em que esta tiver cessado. Tá bom? Espero que os senhores tenham acompanhado. Acabei de comentar o artigo 21 do decreto número 6.514, que trata aí, né, que regulamentou a lei dos crimes ambientais. Tá bom? Doutores, para quem está acompanhando, né, por meio da lei, eu solicito que os senhores agora, né, por obséquio, vamos acessar o artigo 72, pois este professor vai comentar o artigo 72. Olha só, o artigo 72, ele nos ensina o seguinte, ele vai nos ensinar, doutores, que as infrações administrativas, elas serão punidas com as seguintes sanções. Atenção, tem início aí, né, eu estou falando do artigo 72 agora, doutores, da lei dos crimes ambientais, tá bom? Atenção, a lei diz o seguinte, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Observado o que está disposto no artigo 6º. Doutores, vocês se lembram que eu comentei o artigo 6º? Olha só o que diz o artigo 6º. Vou ler aqui, olha, atenção. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Lá no inciso 3 do artigo 6º, o legislador nos ensinou o seguinte, poderio econômico do infrator no caso de multa. Doutores, se eu estou falando de infração ambiental, a multa ela tem um caráter pedagógico. Não adianta eu aplicar uma multa por um dano ambiental de R$1.000, por exemplo, lembrando que, de acordo com o artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais, as multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Olha só, vamos ler o artigo 75, eu já volto aqui no artigo 72, comentei o artigo 6º, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará poderio econômico do infrator no caso de multa. Eu tenho que levar em consideração, doutores. Olha só, deixa eu tentar dividir com os senhores aqui o artigo 75, só um instante. Tá aqui, muito bom. Olha só, já que eu estou comentando. Doutores, acompanhem o artigo 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo no mínimo R$50 e o máximo de 50 milhões de reais. Tá bom? Vamos voltar aqui. Tranquilos, doutores? Tranquilos? Então, olha só. Estamos tratando de um assunto de extrema relevância para o mundo, não é para o Brasil, né? Os danos ambientais que estamos nos deparando agora, na atualidade, eles são importantes para a nossa nação, sem sombra de dúvida. Mas lembrando que os danos ambientais não têm barreiras nem limites, eles não respeitam soberania. Portanto, é uma responsabilidade de todos, lembrando lá das nossas aulas dos princípios, que vão orientar, inclusive, esta legislação que estamos tratando agora. Então, olha só, turma. Então, o artigo 72, que trata da responsabilidade administrativa, ele diz que as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o artigo 6º. Lembrando, se eu estou falando de multa, para imposição e gradação da penalidade, eu tenho que observar os antecedentes do infrator, a gravidade do impacto e o poderio do dano, o poderio econômico do infrator no caso de multa. Mas o artigo 72, ele diz o seguinte, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, pertrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo da obra ou atividade, demolição de obra, doutores, e suspensão parcial ou total de atividades. Estou comentando agora o artigo 72. E assim que terminar essa apresentação, nós vamos voltar novamente, tá, turma? Nós vamos continuar aqui no ambiente e eu vou continuar com o artigo 72. Doutores, quando eu faço alusão ao artigo 72, que eu trato da destruição, da apreensão dos produtos e subprodutos da fauna e da flora,
faço alusão ao artigo 25. Então, nós precisamos nos ater, ou no mínimo ler o artigo 25. Olha só o artigo 25 da lei, o que ele diz sobre esta apreensão, né, desses produtos ou subprodutos. O artigo 25 ele diz o seguinte, né, que verificada a infração serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando seus respectivos autos, né? Os animais serão libertados em seu habitat, né? Até que eles sejam entregues, eles deverão ficar sob a responsabilidade do órgão atuante. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, esses serão avaliados e doados, né, doutores. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão instruídos ou doados a instituições científicas, culturais e educacionais. E os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos. Olha só, nós precisamos garantir a sua descaracterização por meio da